Cultura, rádio do jeito que você gosta. É só sintonizar, é só se ligar na próxima atração. Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta. Agora 1h48, começando mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste. Entrevista hoje, dia 18 de abril de 2018. Bem-vindos, bem-vinda, muito boa tarde. Cultura Entrevista de hoje falando sobre o Dia Nacional do Livro. E a gente convidou ela, a jornalista e escritora Gabriela Copinites, a cigana, contadora de histórias. Então, será um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no estúdio da Rádio Cultura. E você, ouvinte de Cultura, também vai poder participar dessa entrevista, mandando mensagem no 981091130, ligando pra gente no 3721-3722 ou 3723-1130. Cultura Entrevista tem um oferecimento de Sismuc Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco, Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier, sua melhor opção em livraria, por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Vem aproveitar, Rua da Conceição, Centro Caruaru. Brinde Graf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro, fone 3721-3400 Caruaru. E Dr. Valt Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valt Guimarães, ortopedia com qualidade. Um prazer tê-la aqui no Cultura Entrevista. Gabriela Copinites, a cigana contadora de histórias. Muito boa tarde, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Elaine. Boa tarde a todos os nossos queridos colegas aqui da Rádio Cultura, porque quem não sabe, meu sangue é de radialista, né? Isso desde os 16 anos, ou seja, há muito tempo atrás. Então é um prazer muito grande. A minha alegria só não é maior porque eu tô aqui com vocês também, me sentindo roubada também pelo que aconteceu essa noite aqui, né? E minha solidariedade para com vocês, para o querido Edmilson Souza, para todo mundo que estava e vivenciou esse momento de tanta aflição. Mas eu estou aqui com muita fé nesse delegado, doutor Tiago, que ele vai conseguir, juntamente com a sua equipe, elucidar esse crime e, se Deus quiser, retornar para cá os equipamentos que foram roubados, porque a gente sabe o quanto de arquivo importantíssimo, não é nem o bem físico, o valor dele, mas o tanto de trabalho intelectual que estava arquivado nessas máquinas, todo esse equipamento. Sem dúvida. O nosso companheiro de trabalho, o nosso gerente comercial, o Jonas Christian, tinha arquivos de 10 anos, então é muita história, né? E complica, de certa forma, o trabalho no dia a dia da gente, né, Gabriela? Você que é jornalista também passou por diversos veículos, inclusive vem do rádio, né? Tá no sangue também o rádio, então é muito complicado, né? É muito triste isso para toda a imprensa. É verdade. Se eu pudesse, caberia até fazer um apelo, olha só o despropósito da minha inocência, a quem roubou, que, poxa, pense nesses arquivos, gente, é tanta coisa, são anos de trabalho e coisa que você não pode recuperar jamais. Uhum. Agora, sobre o Dia Nacional do Livro infantil, e por que é tão importante ter uma data para se comemorar o livro infantil, Gabriela? Na verdade, essa data, ela tem dois pontos de grande relevância, tanto para marcar o Dia do Livro Infantil, por causa da questão mesmo de incentivo à leitura, especialmente entre os pequenos, porque a leitura, ela é como um músculo que você começa a exercitar desde cedo. Se você, com a sua criança pequena em casa, já começa desde cedo contando história para elas, apresentando livros para ela, a chance dela se tornar um adolescente leitor, um adulto leitor, é muito maior. E isso aí você vai dar para essa criança um futuro muito mais amplo, um ganho gigante comparado com uma criança que não lê. Então uma questão importantíssima. A gente já vai entrar nesses tempos de tanta tecnologia, porque é importante não se deixar o hábito da leitura para trás, frente a essa facilidade de estar lendo essas telas microscópicas de smartphone, tablet, etc. E outro ponto importante dessa data é porque o 18 de abril é o dia de nascimento do maior, digamos assim, escritor
dedicado à literatura infantil no país, que foi Monteiro Lobato. Ele Maravilhoso! nasceu em 1882, lá em São Paulo. E ele foi o primeiro escritor, não a escrever para criança, porque o primeiro a escrever para criança foi em 1800 e bolinha, foi antes dele. E ele fez, mas esse escritor que eu estou falando, ele fez uma adaptação dos contos de Portugal. Mas Monteiro Lobato não. Ele pegou os nossos contos, o nosso folclore, a nossa cultura e colocou nos seus personagens. Ele trouxe para a sua obra criações da literatura universal, clássicos gregos, por exemplo. Ele falou da Segunda Guerra Mundial, ele fala da gramática, da geografia, das aventuras do holandês Hans Staden aqui no Brasil. Então ele traz para a criança, e na linguagem facilitada para a criança, um universo fantástico, riquíssimo. E além de tudo isso, como se ele não tivesse sido o primeiro a realmente fazer a literatura infantil brasileira mesmo, ele foi o pai da imprensa nacional, da editoração nacional, porque antes dele, quem editava os livros era a imprensa régia, criada por Dom João VI, mas Monteiro Lobato criou a primeira editoração, a primeira gráfica foi a de Monteiro Lobato. Brasileira, de fato. Então esse cara aí é fantástico. Eu conclamo a todos que estudem Monteiro Lobato, que isso foi um brasileiro fantástico. Inclusive, ele foi um dos caras que começou o movimento Petróleo é Nosso, na época em que o governo queria insistir que no Brasil não tem petróleo, porque Monteiro Lobato disse que tem petróleo e vamos dividir os lucros disso aí com a população necessitada. Então, é uma riqueza de todos, não é uma riqueza só de quem está no poder. Então, desde aquela época, já havia uma pessoa que enxergava nisso aí, né? E quando você fala sobre a questão dele com o petróleo, a gente, quando lembra do Monteiro Lobato, a gente só lembra realmente da literatura infantil, né? Então ele teve um papel fundamental na sociedade. Exatamente. E ele foi um dos primeiros a denunciar as péssimas situações de vida dos agricultores da zona rural. Ele, inclusive, criou um personagem, o Jeca Tatu, que foi até criado em campanha, que foi até utilizado em campanhas contra a malária da Secretaria Nacional de Saúde. Isso há 2 séculos. E ele, através desse personagem, o Jeca Tatu, ele mostrava os problemas de você viver em situações onde não há condições de saúde, né? Condição sanitária nenhuma. Então, é a pessoa de pé no chão, que bebe água de rio. Ele é atualíssimo no que ele falava, né? Até bem hoje vanguarda, não é, Gabriela? E a obra dele é muito mais extensa do que só a literatura infantil. Ele tem uma obra fantástica para todos. E até os livros ditos infantis, entre muitas aspas, tem ali mensagem que qualquer adulto pode ler e vai calar fundo no coração, porque são verdades universais. Sem dúvida, né? A sabedoria do Visconde de Sabugosa, a Dona Benta, a Anastácia, a Emília, Narizinho, Pedrinho... Personagens maravilhosos, cada um com uma identificação. Acho que quem começa a ler, começa a se identificar com algum daqueles personagens, sem dúvida. E hoje tem até gente que fala assim, não lê Monteiro Lobato não, porque ele era preconceituoso, porque ele usava termos assim, 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 para descrever a tia Anastácia, o tio Barnabé. Mas, minha gente, a gente tem que compreender que a literatura daquela época refletia a cultura e o pensamento daquela época. Você não vai poder condenar uma pessoa pelo pensamento que existia há séculos, né? Então, você tem que compreender que cada obra tem que ser estudada de acordo com o momento histórico que ela reflete. Mas o que ele fala ali, os ensinamentos de cada personagem dali, são ensinamentos fantásticos. A Cuca também, né? Que era o representante do mal, do oposto, enfim. Exatamente. E ainda assim, ela bagunçava as estruturas do sítio. Vinha o Saci com a sua coisa assim de brasileirão, meio macunaíma, né? Então, os personagens são riquíssimos. Monteiro Lobato, eu vou te contar, é fantástico mesmo. E eu digo, toda criança tem que ler Monteiro Lobato. É obrigatório, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, histórias diversas, fábulas, tudo isso tem no universo de Monteiro Lobato, que vai muito além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é só o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Para esse incentivo à leitura no Dia Nacional do Livro Infantil, como é que a gente consegue fazer isso no dia a dia, Gabi? Como é que o pai, a mãe pode ensinar realmente o filho a ler e deixar um pouquinho de lado, como você falou, o smartphone, o tablet, o notebook, o computador? E lá iniciar uma dificuldade imensa, porque hoje a gente tem que trabalhar praticamente os 3 turnos, mãe e pai não tem mais tempo. E aquela figura da avó que ficava em casa, a avó não está mais em casa, a avó está cuidando da vida dela. Então, tá trabalhando também. Exatamente, né? Especialmente hoje, que esse negócio de aposentadoria, Ave Maria, coitada da avó.
Então, nos tempos muito passados, na época ainda da minha avó, ainda havia essa condição de se contar história para as crianças, né? Mas hoje está muito mais difícil. Então, é muito difícil. Você chega em casa, a mãe extenuada de um trabalho assim cansativo o dia inteiro, chega em casa, tem que cuidar ainda de jantar. E às vezes ainda trabalhando em casa, pois não é? Vai fazer o jantar, vai ver as tarefinhas das crianças, ela ainda encontrar um tempinho antes das crianças para ler história, é difícil, eu reconheço isso, mas eu conclamo para que tirem pelo menos 5 minutos, façam esse esforço, porque é importantíssimo. A criança que ela começa a ter contato com as histórias, você vai ler, vai mostrar para ela que aquela história vem de um livro, e que aquele livro ali para a criança vai ser um portal mágico para Aventuras Mil, que ela, quando ouve uma história, depois quando ela souber ler, quando ela ler uma história, ela vai poder viajar pelo mundo todo sem sair de casa. Então é uma coisa fantástica, é um portal que você abre para a sua criança. Então se você apresenta desde cedo, a criança pequenininha, os meus eu contava histórias já no ventre, ainda no ventre lá, e eu contava as historinhas para ele. E você já era contadora de histórias? Sim, sou contadora de história desde sempre, mas essa coisa se profissionalizou. Profissionalizou quando eu comecei a participar de um projeto de incentivo à leitura aqui em Caruaru, isso há muito tempo, e eu vi que aquilo ali era bacana, as pessoas gostavam, era um dom que eu sempre tive de contar história, né? Sempre gostei muito de ler, porque eu tive pais leitores e que me incentivavam a ler e compravam muitos livros, inclusive de sebo, que é mais baratinho, que livro hoje é muito caro. Então, sempre li, e quando eu sentia essa coisa eu precisava contar essas histórias, foi quando eu consegui, através desse projeto, começar isso, e hoje já são quase 18 anos e contando histórias já para crianças em várias línguas e vários lugares. Por isso que decidiu ser jornalista também, Gabi? Pelo fato de gostar de contar histórias? Porque, querendo ou não, o jornalista, ele conta historinhas, né? Verdade, é verdade. As histórias nossas são histórias de verdade. Quer dizer, nem sempre, né? Porque tem um jornalista que eu vou te contar. Mas, assim, de acordo com o que diz lá a nossa lei da nossa profissão, o código de ética. Nosso código de ética são histórias reais. Mas isso vem antes, porque eu fiz jornalismo, eu tinha 16 anos, que eu entrei na faculdade, né? Mas veio antes, mas eu sempre gostei de ler, eu tive essa sorte. É por isso que eu digo aos pais, leiam para os seus filhos, deixem eles manusear os livrinhos, bebezinhos, compre aqueles livrinhos que são de plástico, que pode levar na banheira, que pode dar banho, ou livros de paninho, livros de EVA que a criança pode sujar, estragar à vontade, porque o primeiro contato da criança é ela descobrindo o livro, então deixa ela manusear. Pode ser que ela destrua o livro, né? Exatamente, porque se ela desde cedo tem contato com esse ser estranho chamado livro, para ela vai ser muito mais fácil. Essas mídias hoje que a gente tem, tecnológicas e tais, elas não têm que ser um inimigo do livro, não, elas são um aliado, porque através desses smartphones e tablets e computadores, você pode ter acesso a uma infinidade de obras que você não teria acesso de outra forma, né? Tem muita coisa, a biblioteca universal lá, que você gratuita, tem aqui biblioteca.org, se eu não me engano, ali você livros online. Exatamente, você tem acesso a uma biblioteca fantástica de graça, são obras de domínio público, então você lê isso online, então você pode aliar as duas coisas, você mostra o livro para a criança e pega uma outra mídia dessa e mostra as imagens em ação, talvez, então é uma coisa casada que você pode, né, tornar o hábito da leitura uma coisa muito mais gostosa. Uhum. Você falou que teve pais leitores, por isso que foi uma leitora na infância, na adolescência, e trouxe isso até agora, e sendo contadora de histórias agora. O fato de apenas ler a história para o filho, e o filho não vê o pai lendo nada, ele não tem livro, não está lendo nada. Tem alguma diferença, Gabi, quando o pai realmente, de fato, tem os livros dele, tá lá, passa antes de dormir, fica lendo, e o filho observa isso também, de certa forma? Eu creio que sim, porque a criança faz muito por imitação. A criança, enquanto ela não sabe seu lugar no mundo, ela costuma imitar muito os comportamentos que ela vê ao redor de si, especialmente pai e mãe, que para ela são os modelos primordiais, né? Então, se você tem em casa livros que você lê apenas para a criança, só para cumprir aquele papel, ela vai perceber. Agora, se você tem o seu próprio acervo e você está de vez em quando lê ali deitado na cama, no sofá e tal, então a criança vai ver, meu pai está lendo, minha mãe está lendo. Lá em casa... Deve ser legal, sim, né? Sim, essa semana eu fiquei satisfeitíssima porque eu tenho um hábito miserável de ler em todo canto que eu tô, inclusive no banheiro, olha só. Leio tudo, e se eu calhar de estar no banheiro e não ter nada para ler, nem um livro, eu vou ler nem que seja rótulo de pasta de dente. Alguma coisa eu tenho que ler, pelo amor de Cristo. E essa semana eu fiquei satisfeita de ver meu filho, que tem 8 anos, também carregando um gibi.
pro banheiro. Eu digo, muito bem, meu filho, está no sangue. Isso não é levou o smartphone, não, porque tem muita gente hoje em dia que fica com o smartphone. Pois no é, banheiro. as minhas crianças, felizmente, embora os dois tenham seus celulares, tablet e tal, eles não têm esse vício, não. Eles gostam mesmo de ler, do papel. A minha filha gosta de ler essas aventuras dos olimpianos, dos mitos gregos. Minha filha vai fazer 10 anos ainda. Então, eu percebo a mitologia diferença, grega. adora, e eu percebo a diferença que tem entre os meus filhos, que são expostos à leitura desde sempre, a outras crianças que não têm. O vocabulário deles é muito mais amplo. Assim, eles sabem se sair de situações com muito mais facilidade e desenvoltura do que outras crianças. Eles não são crianças bobinhas, assim, no sentido de não saber seu lugar no mundo. Eu acho que eles caminham com mais segurança porque eles sabem o lugar no mundo deles. E isso é devido à leitura, sem dúvida. Uhum. Uma interpretação depois, por exemplo, Gabriela, terminou a leitura para o seu filho e depois conversar sobre o que leu é importante também? É importante desde que o pai não se meta a explicar a história para a criança, porque criança não é pé de abóbora. Criança é inteligente, é viva, e deixe ela explicar nas próprias palavras. Chega assim, meu filho, o que você achou da leitura? Você achou bacana essa história? Ai, deixa a criança falar à vontade, e você pode puxar. Mas se fosse você, o que você teria feito no lugar desse personagem? Se você pudesse mudar a história, o que você mudaria? Aí você tem que jogar, assim, você dá a deixa para a criança loucubrar mesmo, e imaginar as coisas, não vá dando a ela, tipo, a moral da história. Isso é péssimo. Criança não precisa de nada mastigado. Ela tem que, você tem que dar as asas para ela voar sozinha. Isso aí tem que ser feito assim. Nada de dizer assim, tá vendo? Olha, Pedrinho errou, mentiu, então foi castigado. Não pode não, né, Ave Gabriela? Maria, não. A própria vida vai ensinar, minha gente. Pelo amor de Deus. Isso é reduzir muito o valor da história. Uhum, então, deixar que a criança realmente interprete. É importante também que o livro infantil ele venha com a ilustração. É muito bacana que o livro tenha ilustração para a criança ter assim, uma referência visual. E criança gosta muito de ver coisas coloridas, de ver coisa e tal. Mas o legal é que a história não seja toda esmiuçadinha em imagens, para que a própria criança possa dar asas à imaginação e poder enxergar aquelas ações todas na cabecinha dela. Isso é muito importante. E às vezes a criança fica até um pouco decepcionada porque ela imagina de uma forma e o livro traz de outra. Por isso que eu falo assim, é muito mais valioso para a mente, para a imaginação, para a criatividade da criança, deixá-la com um livro do que colocá-la em frente a uma televisão. Na televisão está tudo mastigado, não tem espaço para a criança imaginar nada, gente. Pelo amor de Deus, está tudo ali. Ou no YouTube, né? Exatamente. Então, assim, são formas muito pobres de cultura. Um livro, não. Por outro lado, a criança ali vai, aqueles processos todos, ela vai realizar na cabecinha dela, sozinha, de forma dinâmica, e é uma coisa muito mais rica, né? Uhum. Ainda com relação à leitura e essa relação do pai com ou da mãe ou do cuidador, enfim, que esteja ali com a criança. A criança, é normal, por exemplo, Gabi, a criança interferir, né, na hora que você está contando a história. Pelo menos minha filha interfere muitas vezes e eu termino parando, escutando. Eu não sei se eu estou fazendo certo, mas aí eu paro, escuto, tá certo, realmente. E aí às vezes ela traz um outro diálogo, nada a ver com a história, mas aí ela interrompe, pega algum ganchinho da história e fala sobre alguma coisa, até que aconteceu na escola durante o dia, enfim. Então, é normal, tá certo fazer isso? Tá certo deixar a criança também interferir na história e participar de certa forma? Isso é a coisa mais saudável do mundo, é você dar espaço à criança. Por isso eu também sou professora, né? Eu ensino inglês e eu sempre falo nos treinamentos que eu faço, as oficinas que eu dou, workshops, no uso das histórias, da contação de histórias em sala de aula, qual é o benefício disso, eu falo sempre aos professores que é importantíssimo você deixar que a criança se expresse, porque se a criança pequenininha, se você chegar e podar ela, você vai criar ali um adulto completamente seguro, então você tem que deixar a criança ter voz. Você começa a ler, aí daqui a pouco a criança, mas e não sei o que, tiriri. Pare e escute, deixa a criança falar e siga com ela, não tem coisa melhor do que isso. Ali você está dando para ela, é como se fosse assim, um cartão de crédito para um mundo praticamente sem fim. Então isso é valioso, você está fazendo certíssimo, é só seguir a intuição, deixa a criança levar, porque a história, afinal de contas, quando sai da sua boca, não lhe pertence mais, agora é da criança. Nossa, que lindo. Agora são 2h07, a gente está conversando aqui com a Gabriela Kopnitz, que é jornalista, escritora, professora, e é a cigana contadora de histórias. Hoje, no Dia Nacional do Livro Infantil, a gente tem esse presente de tê-la aqui conosco. Daqui a pouquinho também eu vou perguntar para Gabriela Kopnitz sobre o livro dela, Era Uma Vez, histórias de uma
contadora de histórias. A gente volta daqui a pouquinho e você, ouvinte Cultura, também pode participar dessa entrevista, ligando pra gente nos telefones 3721, 3722 ou 3723-1130 ou mandando o WhatsApp no 98109-1130. A gente volta já. Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier. Sua melhor opção em livraria, por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Brindgraf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru. A diretoria e o presidente do Sismuc, Eduardo Mendonça, trabalham diuturnamente para garantir os direitos individuais e coletivos de seus associados, dispondo de uma estrutura moderna para atender aos servidores e seus dependentes, com assistência médico-odontológica, oftalmológica e jurídica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Seja sócio você também e usufrua de todos estes benefícios. Sismuc Regional, Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau, 3721-7743, Caruaru. Nota de falecimento. Faleceu na manhã desta quarta-feira em Caruaru Maria do Carmo Alves Cavalcante, de 69 anos. Ela deixa uma filha, Érica Alves Lucena, e um neto. O corpo está sendo velado no cemitério Dom Bosco, onde também será sepultado às 4h da tarde. A família agradece a quem comparecer a esse ato de fé e solidariedade cristã. Noticiamos o falecimento de Maria do Carmo Alves Cavalcante. ZYI 783, Rádio Cultura do Nordeste, a filha legítima de Caruaru. Frequência 1130 kHz, no meio da faixa do seu rádio, com muito mais amor. Em Caruaru, você encontra variedades, produtos de qualidade e o melhor preço na Casa do Fogueteiro e Utilidades. Confira e economize. TNT, apenas R$1,20 o metro. Telas mosquiteiros para janelas a partir de R$1 o metro. Vem aproveitar nossas super ofertas. Varões para cortinas, escadas domésticas, varais para apartamento, tapetes, toalhas de mesa, plásticos e as mais famosas marcas em fogos e acessórios. Casa do Fogueteiro e Utilidades, tradição e qualidade. Rua da Conceição, fone 3721-6035. Brindgraf, a melhor em brindes personalizados e promocionais. Traga sua ideia que a Brindgraf realiza com agilidade, criatividade e precisão. Brindgraf, onde suas ideias acontecem. Banners, placas, impressões em todos os tamanhos, sinalização e adesivação. Brindgraf, a melhor em brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Livraria Lisier. Sua melhor opção em livraria, por trás do Colégio Diocesano. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogo de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. Dr. Valti Guimarães, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva. Marque sua consulta 3095-7266. Dr. Valti Guimarães, ortopedia com qualidade. Brindgraf, a melhor em sinalização e brindes personalizados e promocionais. Rua Porto Alegre, Centro. Fone 3721-3400, Caruaru. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias.
Agora são 2h12, estamos de volta, hoje dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, e a gente está conversando com a jornalista, escritora, a professora Gabriela Copnites, a cigana contadora de histórias. Você, ouvinte Cultura, pode participar também, viu, dessa entrevista, mandando mensagem pra gente no 98109-1130 e também no nosso telefone você pode ligar, 3721, tem os telefones 3721, 3722 ou 3723-1130. Jonas Christian tá mandando um forte abraço para você e agradecendo também, viu, Gabi? Jonas, obrigado. Um abraço para você também, meu querido. Então, Gabi, o Michael Roberto, quando a gente estava voltando do intervalo, antes de falar sobre o seu livro, Aqui Era Uma Vez, ele perguntou se você poderia contar uma história pra gente. E eu fiquei super animada para escutar aqui. E para ver também, porque quem está vendo também através do nosso Facebook, Rádio Cultura do Nordeste, vai ter a oportunidade de conhecer também aqui a Gabriela Copnites. Então, você pode contar para a gente uma historinha? Como eu gosto de dizer, só se for agora! Então vamos, essa minha história em homenagem a Monteiro Lobato, ele vem das histórias de tia Anastácia, e chama Cumbuca de Ouro. Como toda boa história, ela começa com: era uma vez 2 amigos, um muito rico e o outro bem pobrezinho. Esse muito rico tinha terras a não mais perder de vista. E o pobrezinho, o bichinho, não tinha nada, morava numa champonazinha assim. E um dia ele pensou: rapaz, eu vou falar com esse meu amigo, pedir a ele um tequinho só de terra para eu plantar assim, uma mandioquinha, um feijãozinho, uma coisinha só, um milho, né, que tá vindo aí o São João. Aí foi falar com o amigo rico. O amigo rico, cheio de marra, disse assim, pensou: tu quer um pedacinho de terra, mas ó, eu vou alugar pra tu, como se diz, vou arrendar pra tu, tu vai ter que me dar um pouco da tua produção. Tá certo. Um amigo rico, que bicho ruim da gota, ele deu pra ele justamente um pedaço que só tinha lajedo, era só pedra, o danado. Oi, tu vai pegar um lugar bonzinho que só, é ótimo, perto do rio. Mentira, horrível o chão. Mas aí o bichinho do amigo pobre foi lá, feliz da vida, agradecido, coitado. Ô, bichinho bom danado. Foi lá, disse à esposa: vamos lá cavucar nossa terra, vamos lá começar o nosso plantio, que eu tenho certeza, tenho fé que Nosso Senhor vai nos ajudar, vai ser uma colheita maravilhosa, vai dar pra gente comer bem, vestir nossos meninos e ainda pagar o arrendamento pra esse nosso compadre. Pois ele foi lá com a esposa, começou a cavucar. Mas menino não tinha cavucado nem um pouquinho quando achou uma cumbuca cheia de ouro. Eita, sorte danada! A mulher chega a crescer os olhos assim: eita, marido, vou poder botar botox nos beiços, ficar com os beiços bem lisinho. Aí o marido olhou para ela: nada disso, esse ouro foi encontrado nas terras do nosso compadre, tem que devolver a ele, nos pertence, né, mulher? Ai, homem, às vezes essa sua honestidade me cansa. Mas aí ele foi e levou a cumbuca. Chegou lá, botou numa sacola, né, e disse: compadre, tenho aqui um presente para lhe dar, que achei na sua terra. O que foi? Uma cumbuca de ouro. Menino, na hora que o compadre rico soube dessa história, fez: gente, então está desfeito o negócio. Terra que dá cumbuca de ouro, não posso vender, não posso arrendar, não posso fazer nada. Me devolva a minha terra e me dê cá minha cumbuca. Pois não. Só que, minha gente, Nosso Senhor é bom demais. Quando ele pegou aquela sacola com a cumbuca de ouro, se trancou em casa para contar o ouro, o que saiu de dentro? Foi ouro não, meu amor? Foi vespa que só a gota. Eita, que eu pego esse meu compadre danado me jogando de vespa. Pera aí que eu já lhe cubro. Pois ele pegou, conseguiu pegar as vespas tudo e colocou de volta dentro do saco, na cumbuca, e chegou lá na casa, na chopaninha do compadre. Ai, quem é? Sou eu, meu compadre, eu venho trazer um presente maravilhoso para você, mas faça o seguinte, abra só um tequinho da sua janela e depois que eu botar aí o presente você feche, viu? Não deixe nada escapar não, porque é uma coisa muito preciosa. Tá certo. O outro compadre, pobrezinho, abriu a janela, ele botou a cumbuca, né, cheia de vespa, e fechou, e foi-se embora só esperando ali na hora que as vespas saíssem e começassem a picar tudinho, né? Pra ele ficar se rindo, ô sujeito ruim da gota. Mas, minha gente, Nosso Senhor é bom demais. Que na hora que a cumbuca bateu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro novamente. Quando o compadre pobre olhou assim: gente, moedas de ouro. E a mulher: é ouro! O compadre rico ouviu, veio correndo: se for ouro é meu! Aí
Aí o compadre lá de dentro gritou, é ouro não, é vespa que só a gota, e saia de lá para não ser picado, meu amigo. E assim termina a história da cumbuca de ouro. Muito boa, muito boa. Michael também adorou, viu? Olha ali, ó, moendo. Obrigada, gostei das palmas. Muito bom. Essa é a sua facilidade, então, você falava que desde sempre teve essa facilidade de contar histórias, mas existe uma técnica também, algum tipo de técnica? Existe. Primeiro de tudo, a técnica é gostar de ler. E a outra é você realmente se permitir brincar com a história. Porque a história, quando ela sai do livro, ela se torna sua. E você tem que ler e gostar dessa história o suficiente para querer contá-la. E existem técnicas, claro, você pode usar recursos teatrais, impostação de voz, e usar uma roupa. Eu tenho uma personagem cigana, né? Porque eu tenho sangue cigano, tenho antepassados ciganos e tal, e eu gosto muito da alegria do povo cigano, das moedinhas, dessa coisa vistosa, do colorido. Né? As crianças gostam muito, acho muito bacana. E então você pode usar ou não uma roupa, né? Você pode contar só com a sua roupa normal, não tem problema. Mas o interessante é que você viva a história na sua cabeça, você esteja contando e você está enxergando tudo aquilo ali ser real para você. E o restante você vai aprendendo, aperfeiçoando cada vez que você contar. Certamente vai ficar mais bacana e é seguir contando. Contar história para adulto e para criança é diferente? É e não é. Porque você tem que primeiro estabelecer aquele olho no olho. Por isso eu odeio contar história usando microfone, porque o microfone tira a beleza da voz e ainda distancia você do seu público. Porque a chave para o coração da pessoa é o olho, é a porta de entrada da alma. Quando você olha no olho, você meio que já joga ali um fiozinho ali que vai lhe prender naquele olhar e você vai contando para aquele olho. Então, para criança e para adulto funciona da mesma forma. E tanto criança quanto adulto é carente de atenção. Não tem aquele que não precise de atenção. E quando você vai contar uma história, você está dando atenção, porque é um ato de amor você jogar aquela beleza para aquela pessoa. Você está dizendo naquele momento que se importa com ela. E aquilo ali você encontra eco tanto na criança quanto no adulto. Agora, claro, que há histórias que são adequadas para as crianças, né? Depende da faixa etária, da maturidade psicológica e também as histórias que você vai contar para os adultos, né? E você tem que ter essa sensibilidade de saber exatamente o que funciona. Mas não raras vezes eu preparei um programa para contar a história, uma determinada história, e quando eu chegava lá, eu sentia a energia e já mudava completamente o programa. Eu não sei por que é isso, mas eu sei que tem isso, de chegar ali e você perceber que a pessoa está precisando de outro tipo de história. E vem essa inspiração e lá vai a história. É meio divino, não é? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente faz uma coisa boa, Deus está trabalhando por nós e conosco, viu? Eu acho que é por aí. Temos ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde. Marcos, tudo bom? Só o meio da pipoca. Marcos fala do Maria Auxiliadora. Isso. Qual a pergunta aqui para a cigana contadora de histórias? Eu acho eu já tentei escrever um livro e não saí do canto. Para tudo tem que ter o dom, porque eu gosto muito de ler. Eu digo, a pessoa que lê também escreve, mas é tudo bobagem, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tentei, comecei e ficou só no começo. Aí, agora eu fico preocupado com o livro. A pessoa, para ser escritor, ele tem que ter, quer dizer, aquele dom e aquele talento de agradar, entendeu? Porque eu comecei lendo uns 2 livros, 3, 4, 5, aí parei de ler, não gostei de ler, odiei a leitura. Aí uma amiga minha disse, Marco, tu não lê não, tu tem tanto tempo assim, no meu trabalho me favorece para a leitura. Aí disse, tu tem tanto tempo para ler, tu não lê não. Eu disse, rapaz, não gosto de ler não. Porque eu não gosto, não gosto de ler. É porque os livros que eu tinha pego eram os livros ruins. Essa é a preocupação que a pessoa tem, que quando oferecer um livro para a pessoa ler, procurar oferecer um livro bom. Essa pessoa vai se interessar por leitura. Aí disse, eu vou trazer um livro para tu ler, e depois tu me diz. Ela me trouxe O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu amei esse livro. Eu me apaixonei por a leitura de um jeito que hoje eu não consigo mais ficar sem ler. E eu já vi pessoas dizendo que esse livro não gostou dele, mas eu amei essa história. Depois eu li todos os livros de Paulo Coelho, eu comecei lendo e leu bastante. Agora a pergunta que eu quero fazer, a Aline já antecipou. É mais fácil agradar a uma criança ou a um adulto?
Quando a pessoa termina um livro, no caso que você é escritora infantil, você termina o livro, aí como é que você sabe que aquele livro, você diz que esse livro é um livro arretado? É porque ele te agradou ou porque você sabe mais ou menos o gosto das crianças? Um abraço. Um abraço, Marcos. Muito obrigada pela sua participação. Ele não fez a pergunta, mas ele trouxe um depoimento dizendo que escrever é diferente de ler e disse que que não é verdade, quem lê consegue escrever. O que é que você acha disso, Gabriela? Marco, boa tarde. Eu conheço sua voz de longas datas, essa voz pesada, bonita, que sempre escutei aqui nas Tardes da Cultura. Vamos lá. Pessoal que está começando e acha, gosto de ler, mas não sei escrever. Não necessariamente, não é que você não saiba escrever, talvez você não tenha conseguido ainda... É um hábito, escrever é um hábito, é você se colocar todo santo dia naquele horário ali para você dar vazão à sua escrita. Você começa meio desajeitadamente, assim como quem está aprendendo a caminhar, e aos pouquinhos a coisa engrena. E a minha dica para você é um negócio que funciona maravilhosamente para mim. Eu tô com uma ideia na minha cabeça e começo a gravar no celular. Eu vou contando a minha história maluca para mim mesma no celular. Eu fico lá falando sozinha, feito doida, todo mundo já está acostumado, eu sou doida mesmo. E depois que eu vejo que é uma história massa que eu inventei, eu sento no computador para digitar aquela história que eu criei ali, falando comigo mesma. Funciona, que é uma maravilha. Sim, Marcos, em relação a como é que funciona? Aí você... escreveu uma história, você achou que aquela história ali lhe emociona, porque o primeiro juiz somos nós mesmos, né? E acho que às vezes a gente é um juiz bastante severo. Mas se a história você gostou, se emocionou com aquela história, é só você procurar uma editora. Por exemplo, a minha é a Companhia Editora do Estado, a CEP. E lá eles têm um trabalho muito bacana, tem um conselho editorial. Você entra no site deles, acep.com.br, e você vai ver lá o procedimento. Você vai enviar seus originais para eles, eles vão passar pelo conselho editorial. E se a obra for bacana, for de interesse para a cultura pernambucana, etc., etc., eles vão publicar. E sem custo nenhum para você. Coloca até ilustração e tudo mais. Chama você para participar do processo. É uma beleza. Ou seja, não é uma coisa tão distante das pessoas como as pessoas pensam. Como é que eu escolho uma história para contar para as crianças? Rapaz, a primeira coisa é o seguinte, a história tem que me emocionar. Se eu não gostar da história, não... Você pode chegar para mim e dizer, mas é do escritor fulaninho, Tampa de Cruz lá na Baviera, o melhor escritor da Alemanha. E eu vou olhar para você e dizer, Se a história não funciona para mim, meu querido, não vai funcionar para o meu público. Ela tem que antes me emocionar. Por isso, em relação à leitura, muitas vezes a gente dá livros para as crianças, para os adolescentes, até para os adultos, livros mega chatos só porque são clássicos. Bicho, cada um tem o seu próprio jeito, tem aquelas coisas que falam no seu coração que pode não ser o que funcione para mim, pode funcionar para você. Por exemplo, não me tragam um Albert Camus, não, pelo amor de Deus. Me fizeram ler a tal da Peste na faculdade, eu só faltei morrer, enforcada no pé de coentro. Tá doido. Entendeu? Agora, por outro lado, pode jogar pedra em mim. Adoro Paulo Coelho. Por quê? Pode dizer que não é literatura nem nada. Como é que não é literatura? Um cara que escreve tão bem, rapaz. E é sucesso internacional. É sucesso mundial, traduzido para não sei quantas línguas. Eu posso também dizer a você que eu gosto de Shakespeare. Gosto das histórias dele, gosto de vários autores. Não quer dizer por causa disso que a minha literatura não seja uma literatura desses acadêmicos. Eu não tô nem aí para os acadêmicos. Eu tô aí para a literatura que me move, que me emociona e que sei que vai me emocionar o meu público. É isso que vale. Temos ouvinte na linha. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Com quem eu falo? Valdeli Dias. Tudo bem, Valdeli? Graças ao Salvador, minha filha, tudo bem. Então, qual a pergunta aqui para Gabriela Copnites? Veja só, eu não tenho muito hábito de ler, não. Eu leio assim, casualmente. Inclusive, eu ganhei até um livro aí de vocês, na época que Eugênio Salles esteve aí, Em Busca da Excelência Profissional. Eu ganhei esse livro, eu li, eu me apaixonei pelo livro, é maravilhoso. É meu livro de cabeceira agora, é esse daí. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela me respondeu quase tudo, mas eu vou fazer a pergunta porque tem muito ouvinte que não entendeu. Para você editar um livro, para ter um livro aí nas livrarias, isso custa caro? Ou se você escreve bem é gratuito? Como é que funciona isso? E graça e paz e parabéns, profissão maravilhosa. Um abraço, Valdeli. Vamos atender outro ouvinte para depois responder os dois na sequência. Alô, boa tarde. Boa tarde. Nininha, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para essa menina que está aí. Olha... Ela deu um sorrisão, viu, quando você disse boa tarde, essa menina. Eu lembro demais dessa voz da Nininha. Tô sentindo saudade das risadas que eu ouvia dela. Olha, o problema é que desde quando eu era criança, faz muitos anos que eu era criança, eu já estou com 74, imagina.
muitos anos. Mas tinha aqui na minha rua, não tinha energia elétrica nesse tempo. Era a luz lá do motor de luz ali na beira do rio. Aí de noite era esquisito. Aí tinha um senhor, um velhinho lá que morava na minha rua, que botava um tamborete na porta dele, aí ele se sentava na calçada, na beirada da calçada perto dele. Toda noite ele contava a história. Ele contava cada história do breve, contava história, tanta história bonita que ele contava. Então hoje eu tenho saudade daquele tempo que eu era criança. E quando eu era criança também tinha os livros do colégio, as cartilhas, que tinha tanta história que a gente lia. Era Maria Fumaça, o Pé de Couve, era a Fazenda do Vovô, era cada história tão bonitinha que a gente lia, que hoje em dia os livros de criança não tem graça, é umas besteirol. Mas naquele tempo era uma coisa bonita e boa da gente ler os livros. Hoje em dia menino não lê mais, a professora mandava a gente ler até um certo ponto, depois levanta, continue, outra continuava. Então naquele tempo a escola era diferente de hoje em dia, né, os colégios. Mas também a gente tem que melhorar e avançar, né? Ninguém pode viver do passado, tem que viver o presente, né? Ou bom ou ruim, a gente tem que viver o presente. Infelizmente a ligação da Nininha caiu, a gente aguarda que ela retorne para que possa fazer a pergunta aqui. A Nininha, quando fala sobre histórias diferentes de hoje e de antigamente, você concorda com isso, Gabriela? Isso existe mesmo? Hoje em dia está muito mais fácil, tem muito mais literatura para as crianças? Ah, com certeza. O que está acontecendo, Nininha, talvez, assim, porque muitas escolas, elas quando vão fazer a lista dos livros paradidáticos, por exemplo, vem as editoras com uma pressão muito grande, para não dizer máfia, entendeu? E acaba empurrando autores que eles querem vender. E muitas vezes esses autores não são de interesse das crianças. São histórias bobinhas que você paga R$40 por um livro que tem 10 páginas. Fala sério. Nós temos autores excelentes para as crianças. Temos uma Ruth Rocha, temos aqui de Pernambuco, André Neves, Ana Maria Machado, temos a Tatiana Belink. Nós temos um sem fim de autores fantásticos aqui no Brasil. Basta... as escolas têm que apresentar isso para as crianças. Agora, a leitura, ela tem que ser ensinada como um prazer, não é uma obrigação, porque senão a criança desde cedo vai começar, lá vem aquele troço chato de novo, o professor fazia a gente ler, porque muita criança tem vergonha de se expor, né? Vergonha de ler e tal, até com medo de errar, mas a leitura não precisa ser uma tortura e é só buscar esses vários títulos, tanta coisa boa, porque o pessoal não vai frequentar, por exemplo, vai fazer uma visita à biblioteca do Sesc, lá qualquer pessoa faz a sua carteirinha, o acesso é gratuito, pode pegar livros de graça, um acervo fantástico. Estou esperando aqui a Biblioteca Municipal voltar ativa, também tinha um acervo muito bom. E é assim. E agora... Infelizmente, a Biblioteca Municipal sem funcionar ainda, Pois é. Isso aí realmente é uma falha muito grande, né? Mas vamos falar aqui com o Valdeli. Valdeli, é o seguinte... Você pode gastar, sim, muito dinheiro se você for editar seu livro, você mesmo procurar uma editora e pagar para ter seu livro editado. Mas você pode também tentar essas editoras, como eu te falei, a CEP, você apresenta os seus originais. É só você visitar o site da editora, cep.com.br, e ver lá, apresentação de originais, se eu não me engano. E você vai levar, vai digitar tudo direitinho, em fonte Times New Roman, parece-me, tamanho 12, espaçamento tal. Você tem que seguir exatamente o que eles estão dizendo lá, imprimir tudo e mandar para a editora que fica lá no Recife, ou então levar em mãos. E ali vai passar por um processo, o conselho editorial, que é formado por, se eu não me engano, 5 literatas, professores de português e tal, mestres no assunto. Eles vão ver se a sua obra é de interesse, publicar, né? E vai sair sem custo nenhum para você. É uma obra muito bem feita, porque a CEP é uma editora primorosa e você vai ficar bastante satisfeito com o resultado, como eu fiquei quando o meu primeiro filho nasceu, que não foi nem o Lucas nem a Vivi, que são os meus filhos de verdade, mas aqui o Era Uma Vez. Foi realmente uma felicidade muito grande para mim. Ilustração lindíssima do Rivaldo Barbosa. Segura um pouquinho aí, Gabi, que eu quero saber detalhes sobre esse seu livro, mas aqui a gente está recebendo uma mensagem do Mário Leite, de Jacobina, na Bahia. Diz que estava ouvindo a história da Cumbuca, viu? E parabenizou, gostou muito. Já contei história na Bahia, viu? Lá na ilha de Taparica. Nossa, que maravilha. Aqui tem a mensagem do Edson, do programa Clube do Filme, desejando boa tarde. Antes de tudo, me solidarizo com os amigos pelo lamentável incidente ocorrido. Força e fé a todos. Bom, um bate-papo fantástico com essa cigana Gabi. Forte abraço. Lembrar também do grande escritor Malba.
Malba. Sim, Malba Tarran, como não dizer, menino, eu sou fã demais desse homem, Virgem Maria. Tem os livros dele tudinho. Pseudônimo do Júlio César de Mello e Souza. Exatamente, grande professor que criou uma obra fantástica. Todo mundo até hoje pensa que ele era um árabe, que nada. Ele era, se eu não me engano, paulista. Maravilhoso, obra que toda criança também deve ler. E sua literatura baseada nos contos árabes, uma leitura gostosa, especialmente O Homem que Calculava. Deveria ser leitura obrigatória nas escolas. A história de Beramir, eu lembro dessa história, maravilhoso. Ele tá mandando um super abraço pra você também, viu? Obrigada, valeu, Ele diz assim, abraço cigana. Dudu de Pão de Açúcar também acompanhando a entrevista e o Valdeli Dias dizendo para profissional maravilhosa, parabéns à entrevistada. Obrigada. E a entrevista realmente tá ótima, parabéns. Muito agradecida. Gabi, com relação ao seu livro, não, antes de ir pro livro também, a Nininha falou sobre contar histórias na rua. Sim! Eu acho que na idade, assim, da gente, aí, das pessoas, a gente sempre tinha um tio, né, que juntava na família e contava. Isso é mais raro hoje em dia, né? Com certeza. Hoje a vida, ela tem uma pressa da bexiga, rapaz, que acabou com esse pessoal que ficava, assim, no cair da tarde, já ali juntando o menino. Tem até uma história que eu contei no ano passado aqui no São João do Caruaru, que é o milagre de São João. Fala de um senhor que morava lá no Alto do Moura e ficava, assim, de tardezinha, ele era artesão, e ele ficava de tardezinha lá, colocava a sua cadeirinha de piripiri, né, de balança ali, e ficava esperando, daqui a pouco vinha menino, juntava de piripiri menino, é o quê, Gabi? De esteirinha, de esteirinha. Sim, sim. E aí ele começava a contar as histórias dele. Então, quando Nininha falou disso, rapaz, só me veio à cabeça esse grande contador de história. Nininha, você foi uma abençoada, porque quem teve a chance de ouvir essas histórias, eu vou te contar, teve o toque de um anjo, porque só pode ser anjo, que esse pessoal traz uma felicidade tão grande no coração da gente. Eu tenho um grande sonho também, e é justamente isso, ir para as praças e contar minhas histórias. E eu vou chegar lá, tenho certeza. Um dia vocês vão me achar aí no meio da rua, uma cigana bem velhinha lá contando minhas histórias. Não precisa fugir não, que não é bruxa, viu? Leonardo Santos diz o seguinte, manda beijos pra Gabi Copnit, jornalista excelente, adoro demais. É o jornalista também, Leonardo. O Leozinho é meu chuchu, meu xerri. Faz bem, meu amor, tô engraçada. Maria Santos, boa tarde, é a primeira vez que estou escutando a Rádio Cultura do Nordeste. Seja bem-vinda, Maria Santos. Givaldo Leonel desejando boa tarde e o Cícero Heleno também desejando boa tarde. Ainda com relação a essa contação de histórias, as crianças também se interessam muito por histórias de terror, mal-assombradas, não é, Gabriela? É verdade, embora tenha um medinho, né, mas é legal. A gente costuma muito contar essas histórias no mês de outubro, quando tem uma festa importada lá dos outros hemisférios, do hemisfério norte, que é o tal do Halloween, né, que aqui pra gente virou meio que eu pelo menos costumo dizer que é a festa do Saci. Se você tem um Saci, pra que você vai cultuar raio de Halloween, rapaz? Você tem que valorizar o que é seu, o que é da terra. Então eu costumo muito trazer esses personagens nossos. E as crianças adoram, pode morrer de medo, mas escuta até o final. Então eu gosto muito de contar essas histórias também. Uhum. E as fábulas também, né? As sereias, as fadas. Ah, sim. Cada faixa etária tem mais ou menos assim um tema de interesse, né? E você que estuda esse assunto, eu estudo já há muitos anos, e você percebe os psicólogos e estudiosos do assunto, gente que tem um trabalho que para mim é um mistério total, não sei como é que consegue chegar a essas conclusões, diz assim, a faixa de 3 anos são histórias de bichinhos, faixa de 6 anos já tem fadas e princesas, de 7 a 8 anos já tem coisas de aventuras. Então eles fazem, não sei como eles chegam a essa conclusão, mas é mais ou menos isso. Então é bacana você levar isso para a criança, e cada criança realmente tem a sua faixa, né, suas histórias de interesse. Uhum. Conta a história também através de filme, já que o Edson mandou pra gente uma mensagem, Edson, que é do Clube do Filme, programa que acontece no sábado, é apresentado nos sábados na Rádio Cultura. Como é que você vê, Gabriela, também os filmes infantis atualmente? A gente sabe que antes eram muitos filmes de princesas, de finais felizes. Hoje em dia parece que houve uma modificada nos filmes infantis. Eu acho que estão finalmente percebendo que a criança é um ser pensante. Porque antes pensava assim, a criança é bobinha, vamos botar aqui uma abóbora falante que a criança vai ficar feliz da vida. Minha gente, não é por aí não. A criança é um ser muito inteligente, muito esperto.